Existem duas coisas que impactam na vida do ser humano, goste ele ou não: dinheiro e saúde. E por mais que você não tenha interesse em qualquer um desses dois assuntos, eles têm interesse em você. A boa notícia é que aprender sobre dinheiro não é tão difícil assim, e esse livro do Morgan Housel, que a gente vai falar aqui hoje, te ajuda bastante nisso. E eu particularmente já vi gente muito boa falando que ele pode ser o novo George Orwell, que é aquele cara muito famoso, que é um pseudônimo, não é realmente o nome dele, George Orwell, que escreveu 1984 e também escreveu A Revolução dos Bichos, os livros mais famosos que ele tem. Eu particularmente não sei se faz tanto sentido, porque o George Orwell escreve usando muito fábula para contar as histórias dele. Já o Morgan Housel usa a própria vida. Ele tá mais pra um Kiyosaki do que pra um George Orwell. Mas enfim, se você gosta de leituras, principalmente essas mais voltadas para empreendimentos e finanças, se inscreve. Tá fazendo nada. E quer receber mais conteúdo como esse aqui? Se inscreve no canal, dá um curtir nesse vídeo aqui. Assim você me ajuda a entregar esse tipo de conteúdo, que é um conteúdo difícil de achar hoje em dia na internet. Porque conteúdo de valor, principalmente quando se trata de leitura, ainda mais tendo um ponto de vista um pouco mais liberal, sim, sou um pouco mais liberal, é bem difícil de achar aqui na internet. E sugestões para próximos vídeos sobre leitura? Comenta aqui pra gente. Mas esse livro ele aborda 3 principais pontos que faz sentido para quase todo tipo de leitor, para ser sincero. O primeiro é o comportamento, como as emoções e como a ganância, o medo e a percepção de risco podem influenciar drasticamente nas suas decisões financeiras. Já o segundo é como evitar erros bobos que todos nós cometemos quando o assunto é dinheiro. E o terceiro e último é a diferença entre ser rico e estar rico. E eu adorei a diferença que ele deu nesse livro. Eu não sei como vocês costumam fazer a leitura de vocês, mas eu sempre busco entender um pouquinho mais sobre aquele autor, aquela pessoa que escreveu o livro. Então vamos começar com esse contexto aqui, até porque isso pode ou não dar um pouco mais de credibilidade para o livro, como o contrário também. Morgan Housel, com uma carreira notável como colunista no The Monthly e também no The Wall Street Journal, que seria uma espécie de Infomoney lá nos Estados Unidos, é conhecido por tornar conceitos financeiros complexos em algo mais acessível para o mainstream, para a maioria das pessoas. E só isso é um grande indicativo que esse livro pode ser consumido pela maioria das pessoas. Ele foi lançado em plena aí eu dou um espaço aqui por causa do YouTube, Demia, para que não seja bloqueado. E em pleno 2020, que a gente sabe que aconteceu, ele conseguiu ser best-seller. Ou seja, um livro de finanças no meio daquele caos sendo best-seller. Então é no mínimo curioso. Vale no mínimo a leitura ali da orelha. Inclusive ele contextualiza isso dentro do livro, não sabendo o que vai acontecer no futuro, o que também deixa mais curioso ainda essa leitura. Ele oferece uma visão bem única de finanças num momento globalmente turbulento. E diferente de muitos livros, você consegue perceber isso. Você consegue perceber que esse livro foi construído em um momento assim de incerteza, pelas próprias falas citadas ali do Morgan Housel dentro do livro, trazendo uma perspectiva extremamente necessária, que é um dos temas do livro, de como a gente deveria agir em um momento de incerteza, que era exatamente aquele momento. E seria algo bem ousado, porque um autor, eu pelo menos nunca escrevi um livro, mas do meu ponto de vista, deixaria um livro mais atemporal, um livro que pudesse se ler a qualquer momento. E quando você insere um evento que está acontecendo ali na hora, talvez aquele livro fique datado, as pessoas não entendam no futuro, apesar de que foi um evento mundialmente conhecido e talvez esteja até ali dentro dos livros de história. Esse livro mesmo está construindo história com esse evento, ousado pensando nessa atemporalidade. Nem sei se essa palavra existe. Se não existir, me corrija aqui embaixo. O livro é aquele livro moderno que se divide em vários capítulos e isso torna a leitura muito mais fácil, muito mais simples. Você pode ir em uma sentada ler um capítulo por dia tranquilamente. E cada capítulo tem a sua abordagem que faz com que você navegue pela linha do pensamento que ele quer que você reflita, que basicamente é sobre o sentimento financeiro e os conceitos de riqueza, que eu nem sei se esse primeiro existe. Ele costuma ressaltar coisas que são simples, mas que a maioria das pessoas ignora, como o acúmulo de capital não acontece do dia pra noite, é o que eu repito várias vezes aqui no canal. E outra coisa que eu falo bastante até no meu ciclo social é que poupar é mais importante do que a quantidade que você está poupando, porque você precisa adquirir esse hábito. Inclusive no livro ele dá alguns exemplos que são muito citados hoje em dia por influenciadores de finanças. O faxineiro, chamado Ronald Reagan, que morreu em 2014 com 8 milhões de dólares em sua conta, é um dos exemplos que eu mais vejo sendo citados em podcasts e esse tipo de interação aqui no YouTube. Essa foi uma daquelas mortes que chocou muita gente,
até achando hipocrisia da parte da pessoa, porque como que um cara que é faxineiro tem 8 milhões de dólares na conta e nunca usufruiu desse dinheiro e tal. E aí foram pesquisar isso aí, pra entender como que esse dinheiro foi parar na conta dele. É até simples. Pode não ser comum aqui no Brasil, mas as pessoas costumam fazer a sua aposentadoria nos Estados Unidos investindo frequentemente em boas empresas da Bolsa de Valores mesmo. E foi o que ele fez, só que ele fez isso por muitos anos. Quando você pensa na fórmula ali dos juros compostos, o fator tempo é o que é exponencial, né? É o que dá realmente aquele gás no seu dinheiro. E quando ele morreu, sem nenhum herdeiro, ele praticamente doou tudo que ele tinha para a biblioteca da cidade. Tanto que se você olha no Wikipedia, você vê a biografia dele como faxineiro e filantropo, porque pra quem não sabe é como a gente classifica quem doa boa parte do dinheiro que tem. E uma das histórias que eu mais gostei ali dentro do livro, que é sobre ser rico e se sentir rico. Isso se aplica bem aqui no Brasil, principalmente para aquelas pessoas que a gente classifica como dublê de rico. Essa é a pessoa que se sente rica, que é diferente da pessoa que é rica. Morgan House, ele conta a história de um jornalista que entrevistou um rapaz em Manhattan. Ele tinha uma fortuna de mais de 100 milhões de dólares e, surpreendentemente, esse homem não se considerava rico. Isso porque ele tinha um círculo social cheio de bilionários. Bilionário tem que acabar. Tem dinheiro, irmão. Por que você tá falando de quem tem dinheiro? O meu é meu. E aqui a gente pode ver com esse exemplo como a riqueza ela é relativa e é frequentemente comparada com a sua interação social. É o mesmo que você tá dentro de um camarote VIP, pagando combo pra torta e à direita, tendo uns 2 milhões na conta, aí chega o Neymar. Aí você percebe que você não é rico porque o Neymar tá lá. Também temos o conceito do tempo ali no livro. Provavelmente é um dos erros mais bobos que todos os iniciantes negligenciam. É o básico bem feito. O Morgan House explica ali no livro várias vezes que o tempo é aliado do dinheiro, graças ali ao poder dos juros compostos, daquela fórmula que todo mundo conhece. Ele utiliza exemplos de investidores que começaram cedo e, mesmo com as escolhas modestas, acabaram com uma fortuna substancial. E até ressalta que a paciência é mais importante às vezes do que o dinheiro que você usa para começar a investir. E às vezes, querendo burlar o tempo, as pessoas se deixam levar pela ganância. Por isso que às vezes as pessoas caem em pirâmides financeiras, por exemplo, que é promessa de dinheiro fácil e rápido. Inclusive foi noticiado recentemente aqui no Brasil que tem mais gente no tigrinho do que na poupança, porque é aquela promessa de dinheiro fácil, de dinheiro rápido. Como sempre, casa de aposta levando dinheiro de gente boba. Alô, Cariane? No livro também tem uma história muito boa que foi comentada pelo Warren Buffett, uma das maiores referências vivas de investimento hoje. Um grupo de gente rica investia boa parte do seu dinheiro de forma alavancada. Para quem não entende o que é alavancagem, basicamente eu tenho 10 mil reais e eu quero ter 100 mil reais. Então se eu perco 10% de 100 mil reais, que eu não tenho porque eu estou alavancado, eu vou perder todo o meu dinheiro. De uma forma extremamente resumida aqui, mas é bem isso que acontece. Ou seja, algo extremamente perigoso. Foge disso se você é iniciante e não cair ali no canto da sereia de cara de day trade, por exemplo, Forex. Então toma bastante cuidado quando você ouvir esse conceito de alavancagem. E aí o que aconteceu com esse grupo de investidores que tinha muito dinheiro? Zerou caixa. Porque é isso que acontece geralmente com quem trabalha com ganância ali dentro do mercado financeiro. Ele te engole. E aí, eu vou até ler aqui a frase que o Warren Buffett falou sobre esses investidores. Para ganhar o dinheiro que não tinham e do qual não precisavam, eles arriscaram aquilo que eles tinham e o que precisavam. Isso é estupidez. E eu concordo plenamente. Ou seja, eles arriscaram tudo que tinham por algo a mais que nem precisavam. Triste, por isso algumas pessoas até cometem, vocês sabem o que elas cometem. E esse grupo que tomou esse prejuízo praticamente irrecuperável, justificou isso de alguma forma. Falaram que aconteceu algo que era imprevisto, algo que não deu certo. E aí entra a frase de um famoso professor da Universidade de Stanford. O nome dele é Scott Sagan. Ele diz que coisas que nunca aconteceram antes, acontecem o tempo todo. Então a gente precisa tomar cuidado. Então imagina isso no mercado de moedas, por exemplo. Você está trabalhando ali com moedas, do nada vem uma que a gente chama de baleia, né? Porque ela tem o poder de compra devastador. Então tudo que ela faz movimenta o mercado. Então vem ali um fundo soberano e compra dólar naquele momento. Provavelmente, se você estiver apostando contra ele, é bem possível que você tome uma pancada quando esse fundo fizer isso. Ou para cima ou para baixo. Mas como que você vai prever
que aquele fundo soberano ou que aquele banco gigantesco vai fazer uma compra ou uma venda naquele dia específico. Então, de novo, coisas que nunca aconteceram acontecem o tempo todo. Inclusive, tinha até uma empresa de seguros brasileiro que vivia fazendo comercial com essa frase, ou uma frase muito parecida com essa, que a única coisa que é prevista é o imprevisto. Dá para você assinar o seguro. E aqui acende um grande alerta. Você já tem sua reserva de emergência, se não tiver, tá na hora de fazer, viu? Vai estudar, moleque. E não vou te vender curso agora, porque não é minha função aqui. E se você tá gostando dessa pegada do livro, tem o link dele com desconto na Amazon aqui na descrição. Então você pode notar aqui que é um livro muito bem escrito. Ou seja, temos aqui um livro bem introdutório, que é mais pra cabeça, para que você tenha uma mentalidade de investidor. Ele não vai te trazer grandes insights de investimento, ele vai te trazer grandes insights para você não perder dinheiro, que é mais importante até do que investir. É você não perder dinheiro na hora de investir. Agora trazendo pro meu lado editor, né? Não, nunca fui editor, mas já trabalhei em editora, por mais que foi uma semana, mas já trabalhei. O livro tá com a tradução que, do meu ponto de vista, poderia ser um pouco melhor. Ele é bem diagramado, ele tem ali uma capa com alto relevo, bem caprichada. É um livro que, se tivesse em capa dura, provavelmente eu compraria. E ele tem tudo para se tornar um clássico moderno. Provavelmente ele vai ser retraduzido aí por causa de alguns erros que tá muito nítido. E é fácil de compreender, é bacana como ele traz um assunto um pouco denso de uma forma mais leve. E também existe um outro livro que é muito bom, de um cara que eu citei aqui, que é o Warren Buffett, chama O Efeito Bola de Neve. Esse livro, sim, é focado em como investir. Mais especificamente, como Warren Buffett investe, que é um dos maiores investidores do mundo. Tá vendo esse vídeo aqui? Nele eu faço a resenha desse outro livro do Warren Buffett. E aqui eu desbravei ponto a ponto, etapa a etapa que ele faz para investir. Clica lá e dá uma olhada.